Gente, pessoal, se tiverem qualquer dúvida, certo? Vocês já sabem, interrompe e tal, tá? Então, muito bem. Deixa eu ver aqui se já está gravando. Já está gravando, legal? Vamos lá. Então, o que nós precisamos para tentar resolver o problema do alamário é um troço que, na teoria da probabilidade, se chama distribuição conjunta. Ou seja, a gente precisa ter uma distribuição de probabilidade que junte as coisas, que junte variáveis aleatórias. Certo? Nós queremos juntar as variáveis, de alguma forma. Né? Então, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui? Pegando aqueles conceitos de probabilidade básicos e reaplicando aqui, mas no contexto de variáveis aleatórias. Então, o que a gente tenta fazer é o seguinte: a gente tenta pegar as variáveis aleatórias, cada uma com sua distribuição, e criar uma nova distribuição que agregue esses resultados. Okay? Isso, inclusive, você pode fazer não só com 2, mas com 3, com 4, com 5. E existe toda uma gama de materiais. Você pode fazer, inclusive, um vetor, por exemplo, vetor aleatório, certo? Onde cada posição do vetor ou de uma matriz é uma variável aleatória. Tá? Alguns algoritmos, por exemplo, de aprendizagem de máquina pressupõem isso. Tá? Pressupõem que os pesos, por exemplo, são variáveis aleatórias, ou que a entrada é uma variável aleatória, né? E que você está tentando estimar essa variável. Tá? Um ou mais, né? Você tem mais, aí é um vetor aleatório. Eu estou deixando aqui um link, tá certo? Para esse assunto. Ok? Ele está em inglês, mas é um material muito resumido e muito direto. Esse conteúdo que a gente está vendo aqui, nesse momento, vocês vão notar, talvez ao longo da vida de vocês, que talvez vocês não precisem tanto desse conteúdo, a não ser em algumas disciplinas específicas e talvez se vocês forem seguir carreiras específicas, certo? Então, é um assunto mais específico da área de probabilidade, ok? É mais específico do que os anteriores. Os anteriores são bem mais abrangentes, cobrem uma gama de casos maiores, né, de aplicações maiores. Mas, como eu falei, por exemplo, em telecomunicações se usa isso que a gente está vendo aqui hoje. Tá? Então, eu estou deixando isso daqui para quê? Um dia, né, você saiu dessa aula, terminou a disciplina, não lembra mais disso, mas você quer estudar mais sobre isso, ou quer pelo menos lembrar o conceito, esse material vai lhe salvar. Né? Esse material, se ele ainda estiver disponível online, eu espero que sim, ele vai lhe salvar, certo? Vai lhe mostrar isso. É claro que você pode também recorrer aos livros, mas esse material aqui é livre e tal. Então, eu gostei dele. Na verdade, ele tem um livro, inclusive, baseado nele. O autor pegou o livro dele e colocou tudo no site. Certo? Mas você pode comprar o livro também na Amazon. Bom, então, a gente vai tentar entender esse problema da distribuição conjunta de duas formas. O caso discreto e o caso contínuo. Okay? Vamos tentar ver o discreto. Então, se eu tenho duas VAs discretas, x e y, a probabilidade de que x tenha valor x e y tenha valor y é essa daqui. O que a gente está fazendo aqui? Volta lá para a probabilidade. A gente está fazendo a probabilidade do E, né? Ou seja, E. É quando eu tenho um e outro, a interseção. Né? Então, falar de probabilidade conjunta é falar da probabilidade de interseção. Certo? É quando eu tenho este e este. Né? Então, a gente viu lá em probabilidade, né? Vocês estudaram essa parte, que você pode ter, se você tem lá dois eventos, você pode calcular a probabilidade de acontecer os dois eventos, o evento 1 e o evento 2, o evento A e o evento B. A gente pode fazer isso. Né? Então, aqui a ideia é a mesma. Tá? Normalmente, a gente não escreve com a interseção no meio, a gente escreve assim, ó. A probabilidade de x ser igual a x, vírgula, aqui é y ser igual a y, perdão. Aqui é igual a y. E a gente lê isso dessa forma, a probabilidade de x ser igual a x e a probabilidade de y ser igual a y. Então, é as duas coisas. E aí, então, nós vamos ter uma distribuição de probabilidade conjunta. Né? É como a gente pode pensar nisso daqui, tá certo? Como uma espécie de tabela das probabilidades, tá? Com uma entrada para cada par x, y possível. Okay? Então, pegando aqui o problema do alamário, então, se eu fosse fazer a distribuição conjunta
do tempo de entrega do componente A e do componente B, aí eu teria componente A pode chegar no dia 2, componente B também no dia 2. Ok? Então, isso é um par na minha distribuição conjunta. Componente A pode chegar no dia 2 e o componente B no dia 3. Isso é outro par. Ok? Então, cada um desses pares faz uma grande tabela, certo? Ok? Então, assim como a gente fez para as probabilidades em cima de eventos, aqui também pode se definir, por exemplo, probabilidade condicional. Ok? Então, a probabilidade condicional a probabilidade de que x é igual a x, dado que y é igual a y, vai ser a probabilidade que x é igual a x e y é igual a y sobre a probabilidade de y é igual a y. Né? Então, basicamente, se você olhar, a gente tinha lá no nosso... Quando a gente falava de probabilidades, né? Então, a gente falou de probabilidade condicional, e aí a gente disse, olha, a probabilidade de A dado P é igual à probabilidade de A e B sobre a probabilidade de B. O princípio é exatamente o mesmo aqui, só que a gente está usando variáveis aleatórias. Ok? Está usando VAs aqui. A mesma coisa do teorema de Bayes, a gente pode reaplicar ele aqui com variáveis aleatórias. Então, é o mesmo princípio. A probabilidade de que x é igual a x, dado que... Opa, aqui é y. Deixa eu apagar aqui. Dado que y é igual a y. Tá? Vai ser a probabilidade de que y é igual a y, dado que x é igual a x, vezes a probabilidade de x igual a x, sobre a probabilidade de y igual a y. Né? Então, do mesmo jeito, a gente pode fazer. Tá? Veja que aqui o que eu fiz é simplesmente aplicar a probabilidade condicional duas vezes, né? Assim que o teorema de Bayes se constrói. Tá? Bom, algumas propriedades. Né? Você pode observar que x, ele não pode assumir dois valores ao mesmo tempo. Então, se eu somar, certo? A probabilidade de que x é igual a x em todo x vai dar igual a 1, certo? Para qualquer y, a gente tem também que a probabilidade de x dado este y é igual a 1. Né? Quer dizer, se eu somar as probabilidades de x dado este y, vai ser igual a 1. Né? Claro. Existe também um outro conceito que a gente vai entender melhor no exemplo, que é a probabilidade marginal de x. Certo? Que, dado a função de probabilidade conjunta, a gente consegue calcular as funções de probabilidade tanto de x quanto de y, separadamente. Okay? Sempre que a gente tem a função conjunta, a gente consegue calcular as probabilidades individuais de cada variável aleatória. Basta que, por exemplo, aqui, eu some, tá, na função de probabilidade conjunta, para cada x, eu vou somar os valores da probabilidade de x e y. Então, por exemplo, aqui, vê que quem está variando, tá, é y. Então, eu estou somando todos os y. Tá? Vamos ver no exemplo, isso vai ficar mais claro. Vou pegar esse exemplozinho aqui, que é legal. Suponha uma urna, tá, com bolas numeradas 1, 2, 3. Tá? Então, para a gente, isso vai ser uma variável aleatória. Tá? Porque essa variável pode sair 1, pode sair 2, como pode sair 3. Tá? Mas imagine que nós vamos retirar duas vezes, certo? Duas bolas. Vou retirar a primeira bola, e x vai ser a variável que representa o número da primeira bola, e y vai ser a variável da segunda bola. Tá? Então, como é com reposição, então pode sair 1 na primeira bola e 1 na segunda bola, e 1 e 2, 1 e 3, 3 e 1, e qualquer combinação dessa. Como é que se faz a distribuição conjunta de x e y? Bom, eu vou colocar todos os pares, x e y, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 3, e calcular a probabilidade. Certo? Nesse caso, como eu só tenho 3 bolas, e não tem nada que me diga que uma é mais provável do que a outra, né? Então eu vou assumir o seguinte, que tirar 1 na primeira é 1/3. Tirar 1 na segunda também é 1/3. Logo, a probabilidade aqui é 1/9. Tirar 1 na primeira e 2 na segunda, 1/9 também, pelo mesmo motivo. E assim vai. Tá? Então, essas probabilidades indicam aqui para a gente, tá certo? A probabilidade destes eventos, tá? Que agora são eventos combinados. Ok? Então, agora, esses valores aqui são combinações. Perceba que não é só uma, né? São pares.
ok? Eu posso representar isso aqui dessa seguinte forma também. Tá? Eu posso colocar aqui os valores de y, perdão, aqui está invertido. Aqui são os valores de y e aqui são os valores de x. Tá? Então, eu posso colocar aqui os valores de y e aqui os valores de x. Ok? Então, a gente tem os valores de x, 1, 2, 3, são os possíveis, y, 1, 2, 3 e as probabilidades. Perceba aqui do lado, tá? Eu tenho aqui P de x, que é a nossa famosa probabilidade marginal. E foi isso daqui, ó. Probabilidade marginal de x. Tá? Então, a probabilidade marginal de x vai ser nada mais, nada menos do que a soma dessas probabilidades aqui. Né? Ou seja, a probabilidade de x igual a 1 é justamente a soma de todas essas probabilidades. Certo? Porque pode acontecer 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3. Certo? Então, basicamente, essa é a... Eita, peraí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu inverti isso aqui, mas eu acho que agora ficou confuso. Não, é isso mesmo. Então, não, tá trocado, tá trocado. Estava certo ali do jeito que eu fiz. Por que estava certo? Porque essas aqui, quando você soma as linhas aqui, você vai ter a marginal de x. Certo? Você vai ter a probabilidade marginal de x, quando você soma as linhas. Quando você soma aqui... quando você soma as colunas, você vai ter a de x. Quando você soma as linhas, você vai ter a de y. Perfeito. Muito bem. Né? Então, fechando aqui, fixando uma coluna, vou somar as linhas e vou ter a de y. Então, estava certo. Tá? X aqui pode assumir 1, e se x assumir 1, então a probabilidade de que x é igual a 1, tá? É 3 nonos. A gente chama de... É interessante o nome, né? Probabilidade marginal, mas é simplesmente porque ela fica na margem, tá? Da tabela, dessa tabela aqui. Por isso que é chamada de marginal. Tá? Então, nós obtemos as distribuições marginais, x e y, tá? E aí, a gente pode calcular também as probabilidades condicionais, por exemplo. Qual é a probabilidade que x é igual a 1, dado que y é igual a 2? Ok, se y é igual a 2, então é isso daqui. Né? Então, y ser 2 são essas opções. A probabilidade de que x é igual a 1, dado que y é igual a 2, vai ser o seguinte: a probabilidade de que x é igual a 1 e y é igual a 2, que é 1 nono, sobre a probabilidade de y igual a 2, que é a probabilidade marginal de y, né? Que é 3 nonos. Isso dá 1/3. Ou seja, se eu souber que y é 2, a chance de x ser 1 é 1/3. Claro, porque elas são independentes, né? Elas são independentes, não tem... eu devolvo a bola. Né? Como eu devolvo a bola para a urna, ela se torna independente. Okay? O resultado da primeira não depende da segunda. Agora, a gente pode, a partir daqui, a partir desse exemplo, falar sobre independência. Né? Então, as VAs x e y vão ser independentes se, para todo par x, y, nós tivermos isso aqui. A probabilidade de x e y, né, de x é igual a x e y é igual a y, é igual a probabilidade de x ser igual a x vezes a probabilidade de y ser igual a y. Okay? Então, isso daqui é exatamente o que está escrito aqui. Se você for observar, essas variáveis são independentes. Por quê? Para cada par, a probabilidade condicional, a probabilidade conjunta, que é essa daqui, ela é igual à multiplicação das probabilidades individuais das variáveis aleatórias. Mas isso nem sempre é assim. Okay? Por exemplo, o exemplo aqui, de novo, bolas em urnas, mas só que agora nós vamos fazer sem reposição. Ou seja, eu posso tirar 1, 2, 3, mas aí, se eu retirar a bola 1, eu já não posso mais tirar a bola 1 na segunda retirada. Ou vai sair 2 ou vai sair 3. Dessa forma, eu condiciono, eu tenho uma dependência entre essas variáveis. Vamos analisar aqui a distribuição conjunta. Quando x é 1 e y é 2, a probabilidade disso acontecer é 1/6. Por quê? Né? Então, vamos lá. Primeiro, a probabilidade de sair 1 e 1 é 0.
Ok? Não tem como. A probabilidade de sair 1 e 2 é 1/6. Por quê? A probabilidade de sair 1 na primeira bola é 1/3 e a probabilidade de sair 2 é meio. Ok? Logo, a probabilidade aqui é 1/6. Tá? 6. Bom, os demais pontos se fazem da mesma maneira. Né? Se saiu 2 aqui, não tem probabilidade de sair 2 aqui, é 0. Aqui é 1/6, é 1/6. E as marginais? As marginais basta somar. Tá? Então, a probabilidade de x ser igual a 1 é 1/3. A probabilidade de ser igual a 2 é 1/3. E a probabilidade de ser igual a 3 é 1/3. A mesma coisa aqui. E de y. Essas são as marginais. Ou seja, são as probabilidades sem considerar o outro evento. Né? Se você observar, a probabilidade de y ser igual a 1 e x ser igual a 2, ou seja, a probabilidade de y ser igual a 1, 1/3, e a probabilidade de x ser igual a 2, 1/3, dá 1/9, que é diferente da probabilidade de x ser igual a 1 e de x ser igual a 1 e y igual a 2. Aqui era y igual a 2. Eu troquei de novo. Tá claro isso? Então, esse aqui dá 1/6. Ok? Percebam, então, que o que a gente está fazendo aqui, certo? É demonstrando que estas variáveis, x e y, não são independentes. Ok? Tem uma certa dependência entre uma e outra. Tá? Ou seja, sempre que eu fizer essa multiplicação, basta que um par desses seja diferente, certo? Que eles sejam diferentes, para que eu possa dizer que não há independência, né? Ou seja, há uma certa dependência. Okay? Basta um par. Tá? Então, tem que fazer todos para garantir a independência. Tem que checar todos os casos. Tá? Por isso que a gente bota aqui para todo par. Muito bem. Um outro conceito que a gente tem aqui, tá? É o conceito de função acumulada. Tá? Então, assim como eu tenho a função de massa, tá? Que é a distribuição conjunta que a gente viu aqui, a gente também tem as funções de distribuição acumulada conjunta. Né? Então, nada mais é do que a probabilidade de x ser menor ou igual a x e a probabilidade de y ser menor ou igual a y. Para algum x e algum y aqui, certo? Então, determinado x e y, eu consigo fazer isso. Né? Então, observe que essa distribuição é a mesma coisa da distribuição acumulada, a gente viu lá, a gente chamou de CDF, né? Em inglês é Cumulative Distribution Function. Né? Função de distribuição acumulada. E, basicamente, ela vai calcular essa probabilidade acumulada, ou seja, a probabilidade até aquele ponto, né? Ou seja, considerando todos os anteriores. Né? Novamente, como é uma função acumulada, ela vai assumir valores entre 0 e 1, e ela vai aumentando, é uma função crescente. Tá? Então, por exemplo, para a gente ter uma noção assim, do que ela mede, né, do que ela captura, tá? Você vai ver que a CDF, o que ela faz é capturar a probabilidade de que o XY pertença a uma região. Né? Então, seria essa região cinza aqui, por exemplo. Tá? Então, dado um XY aqui, certo? Um valor XY aqui, essa função ela vai computar a probabilidade dessa região. Okay? Nesse caso, então, vai somar as probabilidades de todos esses pontos. Okay? Então, a gente vai somando essas probabilidades. Tá? Então, esse é o conceito de função acumulada conjunta. Muito bem. Vejamos, então, agora o caso contínuo. Tá? Assim como o caso contínuo da distribuição de uma VA unidimensional, né? A gente vai ter uma função de densidade. Né? Então, nós vamos trabalhar com função de densidade. Só que agora, se vocês lembrarem lá numa variável contínua, onde eu tenho só uma variável, né? A gente procura a variável no intervalo. Né? Então, a gente calcula a probabilidade daquela variável contínua estar num certo intervalo. A gente lembra que o valor no ponto é 0, né? O valor da probabilidade no ponto lá é 0, mas a gente está sempre preocupado com intervalos. Aqui, a diferença é que esse intervalo, se são duas variáveis,
Esse intervalo é uma região, é uma área. Né? É uma região lá dos reais. Tá? E quando eu meço a probabilidade, o que eu estou medindo é o volume dessa função. Aqui está aqui a integral dupla. Tá? Então, eu estou medindo o volume dessa função de densidade, e não mais a área embaixo da função. Né? Vocês devem lembrar que, no caso, onde tem uma variável, é a área dessa função. Tá? Então, essa função f de xy, e f minúsculo, tá? É representada, é chamada de função de densidade de probabilidade conjunta. Né? Tem esse nome. Muito bem. Então, vejamos aqui mais... Bom, é claro, né? Uma propriedade dela é que a integral dessa função ao longo de todos os eixos, ela é 1. Né? Então, ela tem... A função de densidade só é uma função de densidade de probabilidade se essa propriedade se verificar. Bem? Vejamos aqui um exemplo. Né? Se x e y são duas VAs contínuas, e aqui imagine que eu estou lhe dando, tá? Eu estou dando a PDF conjunta, né? A distribuição de probabilidade de densidade, a função de densidade de probabilidade conjunta. E está aqui a função, certo? No intervalo, quando x é 1 e y... desculpa. No intervalo de x entre 0 e 1 e y entre 0 e 1, a função é isso daqui. E é 0 nos outros casos. Então, observe que agora eu tenho um C aqui, tá certo? Esse C é um valor, uma constante. A primeira questão que a gente pode fazer é para quais valores desta constante essa função de densidade é também uma função de probabilidade, de densidade de probabilidade. Para saber isso, basta que eu faça essa integral aqui. Eu resolvo essa integral dupla usando essa função. Né? Então, eu resolvo isso e calculo o valor de C para onde isso é válido. Isso aqui é justamente a primeira parte da nossa solução, porque, veja, nós queremos calcular a constante e queremos calcular a probabilidade de que x está entre 0,5 e y está entre 0,5. Então, para fazer isso, nós vamos resolver aqui essa integral, tá certo? Isso aqui é só a calculeira, certo? Então, você primeiro integra aqui em relação a x, por exemplo, tá? Vê os valores delas no intervalo, tá? Depois você integra em y, vê o valor no intervalo, sempre dizendo que isso aqui tem que ser igual a 1, certo? E aí você calcula que C é 3/2. Tá? Acho que assim, o detalhe do cálculo aqui, vocês já estão bem treinados nisso aqui, né? Então, não preciso entrar no detalhe. Tá? Aí eu quis colocar aqui o desenvolvimento, né? Minimamente, para que vocês possam acompanhar, tá? Depois, quando estiverem estudando e tal, e tentarem fazer. Eu sempre aconselho a vocês tentarem fazer esses exemplos, certo? Depois, por vocês mesmos, e ver se os resultados estão batendo. Tá? Bom, agora que eu sei o valor de C, então eu tenho a função tá bem definida. E aí eu posso calcular, por exemplo, a probabilidade entre de x entre 0,5 e a probabilidade de y entre 0,5. Para fazer isso, eu calculo a probabilidade de 0 até meio e de 0 até meio, tanto x quanto y. Tá? Daí é a mesma coisa. Vamos lá. Só que agora eu tenho 3/2 aqui, né? Que é o valor de C. Então, eu resolvo a primeira integral, resolvo para esse intervalo, depois faço a segunda integral, resolvo, e isso vai dar 3/12. Certo? Então, a probabilidade disso acontecer, ou seja, de x estar no intervalo entre 0,5 e, ao mesmo tempo, y estar no intervalo entre 0,5, é de 3/12. Né? Esse é o exemplo que nós temos aqui. Tá? Então, a única diferença aqui é que a gente vai trabalhar com as integrais. Né? Diferentemente do outro caso, o caso discreto, eu tenho que ficar enumerando as situações. Né? Muitas vezes. Às vezes eu tenho funções que generalizam, né? E aí facilita a nossa conta. Mas, de forma geral, para a gente chegar às funções conjuntas das distribuições discretas, a gente vai ter que olhar os casos.
Tudo bem. Como é que a gente calcula a distribuição marginal? É do mesmo jeito que a gente fez no anterior, só que agora, ao invés de somar, eu vou integrar. Tá? Então, é análogo, né? Basta eu integrar, por exemplo, a função, para obter a função de x, ou seja, a função de distribuição da variável x, dado que eu tenho a função da variável, da distribuição conjunta, x, y, basta que eu faça a integral em y. Ou seja, é como se eu tivesse, no anterior a gente somava, né? Aqui está fazendo a integral. Tá? Então, para todo x, eu vou resolver essa integral aqui. A mesma coisa o de y, só que eu integro em x. Ok? Veja que isso aqui, no final, me dá uma função, certo? Isso me dá uma função. E essa função vai ser a função de densidade e probabilidade da variável y. E aqui da variável x. Certo? Então, retornando a esse exemplo, o exemplo anterior, tá? Vamos encontrar as distribuições marginais. A gente já viu que se C é 3 sobre 2, então isso aqui é uma densidade de probabilidade. Então, nós vamos usar aquele C 3 sobre 2, tá? E aí, o que a gente faz, né? A gente começa por f de x, vamos começar por ela, podia começar pela outra, dando o mesmo, tá? Então, pela distribuição conjunta, nós sabemos o seguinte, que f de x vai ser zero quando x for menor que zero. Ok? Por quê? Porque isso está definido para x entre 0 e 1. Então, quando for menor que zero, eu já sei que f de x é zero. E quando for maior que 1, f de x também é zero. Tá? Bom, para o caso intermediário, o que a gente tem? A gente vai fazer o quê? A integral dessa variável aqui, certo? A integral, cadê aqui? Dessa função, perdão. Dessa função conjunta, tá? E aí, resolvendo essa integral, e nós vamos resolvê-la para o intervalo 0, 1, certo? Isso é importante. Nós vamos resolver por quê? Porque é o intervalo onde ela tem valor, né? A função de densidade de x. Né? Então, isso aqui vai ter esse valor aqui, vai ter essa função. Tá? Então, a função de densidade de x é essa. A função de densidade de x fica assim expressa. Vai ser, quando o x estiver entre 0 e 1, é x mais meio. Quando for qualquer outro caso, é zero. Tá? A função marginal de y é o mesmo esquema. Tá? Eu vou integrar, agora eu vou integrar em x. Como ela também só está definida para o intervalo 0, 1, então aqui a minha integral é de 0 a 1. Tá? Os outros a gente considera como zero. Então a função fica dessa forma. Tá? Então é dessa forma que a gente consegue calcular as marginais. Okay? De forma contínua. Bom, também podemos ter a função acumulada conjunta, assim como a gente tem para discreto. Né? Então, a função de distribuição acumulada conjunta de x e y é justamente aquela que a gente já viu, a probabilidade de x ser menor ou igual a x e a y ser menor ou igual a y. Então, o que eu faço para obter essa daqui, tá, é integrar de menos infinito até y e de menos infinito até x. Tá? F de x, y, u, v, du, dv. Aqui eu estou só colocando du, dv para não confundir, tá certo? Porque o x e o y aqui vão ser usados como limites, né? Certo? Vão ser usados como limites da integração. Então, se eu botasse x e y aqui, ia ficar um negócio confuso. Acho que a gente fez a mesma coisa quando mostrou a função acumulada conjunta, a distribuição contínua, no caso onde só tem uma variável. Né? O princípio é o mesmo. Tá? No sentido inverso, a gente também pode fazer isso aqui. Tá? Se eu tiver a função acumulada e quiser calcular a função de densidade, basta que eu resolva a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Certo? E aí eu vou ter, quer dizer, eu saio daqui de f de x, y maiúsculo, certo? Sempre que a gente bota maiúsculo, pessoal, é a função acumulada, certo? Normalmente. Tá? Alguns materiais podem fazer diferente. Tá? Então, isso é um lembrete que eu coloquei no final do último collab. Se vocês pegarem lá, está lá esse lembrete. Né? Às vezes os termos não são assim. Tá? Mas na maioria a acumulada é um F maiúsculo, a densidade é um F minúsculo. Tá? Probabilidade condicional, eu também posso ter, é o mesmo esquema, certo? A probabilidade de que a variável x assume o valor x, dado que a variável y assume o valor y, é igual à função de probabilidade conjunta
para xy sobre a função a função marginal de y. Né? É o mesmo princípio. Okay? A independência. Também podemos fazer independência. Certo? Aqui. Então, elas vão ser independentes. Né? Se duas xy são independentes, então a função de probabilidade, a função de densidade conjunta de xy é igual à função marginal de x vezes a função marginal de y. Então, você pode multiplicar simplesmente as funções marginais e você vai obter a função original, vamos dizer assim. Dado isso, também é verdade, ok, que a função condicional, né, de que x é x e y é y, dado, né, desculpa, de que x é x, dado que y é y, é a função marginal de x e também a função marginal de y. Tá? Quer dizer, claro, se eu inverter, né? Eu consigo chegar nas duas. Tá? Então, se eu fizer a função de que y é igual a y, dado que x é igual a x, é a função marginal de y. Okay? Dado que a gente viu esses conceitos, e aí realmente é uma quantidade de conceitos, certo? Que vocês vão ter que estudar, reler, certo? Para talvez fixar. Tá? Vamos tentar resolver o problema do Alamari. Tá bom? Nós vamos ter a resolução desse problema de duas formas. Primeiro, nós vamos assumir que as variáveis são discretas. Depois, nós vamos assumir que as variáveis são contínuas. Okay? Então, vamos lá. Retomemos o problema do Alamari. Ele tem que entregar o componente A, perdão, ele tem que receber o componente A, isso demora de 2 a 5 dias, o componente B de 2 a 6 dias, o C de 4 a 7 dias, e o tempo de montagem da máquina é de 2 a 4 dias, de montagem e entrega. E o prazo é de 10 dias. Então, nós queremos calcular a probabilidade dele não honrar o contrato. Vamos tentar entender esse negócio. Para resolver esse problema, né, nós vamos chamar XA, XB, XC como as variáveis aleatórias que indicam o tempo de entrega dos componentes, A, B e C. E vamos fazer XM como o tempo de montagem e entrega do produto. Exatamente o que o nosso colega Pedro sugeriu. Né? É razoável que a gente suponha que a distribuição de probabilidade de cada uma dessas variáveis seja uniforme. Ou seja, como a gente não tem a distribuição de probabilidade delas, a gente vai supor, né, que é uniforme. Tá? É uma suposição razoável. Okay? Ou seja, pode chegar no primeiro dia, então no caso aqui da variável para entrega de A, pode chegar no segundo dia, como pode chegar no terceiro, como pode chegar no quarto, como pode chegar no quinto. Tá? Nesse caso, a gente está dizendo o seguinte, que a probabilidade de chegar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto é a mesma. Tá? É uma forma da gente dizer. Poderíamos ter outras distribuições, outras formas de dizer isso, certo? Essa probabilidade. Essa probabilidade, por exemplo, talvez fosse até mais razoável ainda que ela fosse caindo. Né? Tipo, a probabilidade de chegar em 2 dias é mais alta do que a de 3 dias, que é mais alta do que a de 4 dias, do que a de 5 dias. Seria outra suposição. Como nós não temos, tá? Nenhuma, a gente vai escolher uniforme. Ok? Então, elas têm... A probabilidade de chegar em qualquer dia é equiprovável. Certo? Em qualquer um dos dias. Então, isso vale... Tá? E, sim, claro. Como nós vamos assumir que a distribuição é discreta, tá? Então, a soma das probabilidades para cada um dos resultados ela tem que ser 1. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu tenho 4 dias possíveis, né? 4 valores possíveis, pode ser 2, 3, 4, 5. Então, a probabilidade é 1/4 para cada um. Neste outro, que pode ser 2, 3, 4, 5, 6, então a probabilidade é 1/5. Certo? Porque tem 5 caras aqui. E aqui, 1/4, tá? E aqui, 1/3. Certo? Então, definimos as funções de probabilidade, né? Ou também, lembra que isso aqui tem o nome função de massa de probabilidade, certo? Porque é o caso discreto. Tá? Lembre-se que a probabilidade é 0 em qualquer outro caso também. Então, isso é importante dizer. Só que aí o que a gente percebe? O domínio dessas variáveis, certo? O domínio é isso aqui, ó, A, B, C e M. O que a gente percebe? Tá certo? Que o que vai realmente determinar a entrega no prazo, tá? É a variável XC e XM. Por quê? Tá?
Observe que o prazo máximo de entrega desses caras aqui, por exemplo, como 5 ou 6, tá? Se acontecer esses prazos máximos, né, e supondo, por exemplo, que o componente C chegue antes, tá? Chegue, por exemplo, com 4, 5 dias, ou até mesmo 6 dias, o que vai acontecer? Se eu pegar 6 dias, né, que isso aqui seria o máximo da variável B, e gastar o máximo de tempo consertando, que seriam 4 dias, eu vou ter 10 dias, e aí eu consigo entregar no prazo. Certo? Então, dessa forma, as variáveis xa e xb, elas não influenciam, certo? No tempo de entrega, elas não, melhor, desculpa, elas influenciam no tempo de entrega, perdão, mas elas não são capazes de gerar um problema para o armário. Ou seja, o contrato só pode ser desonrado, vamos dizer assim, né? Só não vai ser honrado quando XC for 7 e XM for 4. Certo? Porque isso aí daria 11 dias. Qualquer outra combinação vai me dar menos do que 11 dias. Vai me dar 10 dias ou menos, e aí eu estou entregando no prazo. Então, o caso que eu preciso, que nós desejamos calcular, é a probabilidade de XC ser igual a 7 e XM ser igual a 4. Ok? Bom, também é razoável assumir que XC e XM são independentes. Ou seja, eu estou dizendo que o tempo que eu demoro para montar não depende do tempo que demora para chegar a peça. Quer dizer, a peça demorou mais para chegar, então eu vou demorar mais para montar. Não. Elas não têm relação. Certo? São independentes. É razoável isso, né? O que tem relação é o tempo de entrega final, certo? Mas o tempo de montagem e entrega ali, o tempo, essa variável XM, ela não tem relação. Tá? Então, como eles são independentes, eu estou assumindo a probabilidade conjunta de XC e XM vai ser a probabilidade de XC vezes a probabilidade de XM. Porque eu estou dizendo que elas são independentes. Tá? Eu estou achando razoável assumir isso. Vejam só, pessoal, que eu estou assumindo algumas coisas, certo? Para resolver essa questão. Muitas vezes, quando você está trabalhando com problemas reais, você precisa fazer isso. Você precisa assumir coisas. Você precisa dizer, por exemplo, que em telecomunicações, você precisa dizer que os usuários, eles estão distribuídos dentro de um raio, de uma antena, e que eles estão uniformemente distribuídos, por exemplo, dentro desse raio dessa antena. Ou alguma outra coisa. Você vai precisar assumir algumas coisas, tá? Dado que você nem sempre tem essa informação. Então, é muito comum a gente fazer essas suposições razoáveis no dia a dia, né? Na prática. Tá? Bom, então, dado que elas são independentes, então é fácil para a gente conseguir fazer a função de probabilidade conjunta, que nada mais é do que... alguém está fazendo uma pergunta? O que é? Quem perguntou? Elian. Sim, Elian. Ele só vai montar depois que os 3 componentes chegarem. Isso foi uma condição que a gente colocou no problema, certo? Imagine que ele precisa das 3 peças para fazer a montagem. Tá? Então, seria essa a ideia. Ok? Isso está no problema, certo? Só voltar aqui para o problema. Se você pegar aqui... então, ele inicia a montagem no dia seguinte ao da entrega do último componente, certo? Então, ele precisa ter os 3, né, para fazer. Ok? Tudo bem, professor. Obrigado. Assim, essa é uma condição, certo, que a gente colocou aqui. Claro que se ele pudesse já começar a montar, seria diferente. Tá? Então, a gente assim consegue calcular a função de densidade conjunta, que é a função de massa de densidade conjunta, de XC e XM. Que nesse caso nada mais é do que a multiplicação. Então, veja, nos casos onde C é 4, 5, 6, 7 e M é 2, 3, 4, o valor é 1 sobre 12. Eu só multipliquei aqui 1/4 por 1/3. Nos outros casos é 0,
certo? Então, quando C for diferente disso aqui, vai dar zero, porque a probabilidade é zero, mesmo que M seja 2, por exemplo, tá? A probabilidade é zero. Ok? Para esses casos. Porque eu estou calculando a probabilidade do E, certo? É acontecer isso e isso. Okay? Bom, então, facilmente a gente consegue calcular a probabilidade agora. A probabilidade de XC ser igual a 7 e XM ser igual a 4 nada mais é do que a probabilidade. Eu uso a função conjunta de probabilidade, colocando como valor C igual a 7 e M igual a 4. E isso me dá 1 sobre 12, porque, na verdade, é independente aqui, né? Então, na verdade, nem depende dos valores de C e M. Tá? Minto, desculpa. Depende dos valores, mas eles não estão na função aqui. Tá? Eles determinam apenas esse valor. Ok? Então, esse é o caso. Ficou claro esse caso, o caso discreto? Pedro respondeu aqui que sim. Né? Então, veja que a gente usou vários dos conceitos que a gente viu agora. Tá? Nós calculamos a função de densidade, a função de massa de probabilidade conjunta, certo? Das variáveis discretas. Tá? Vamos resolver agora o caso contínuo dessa. O problema é o mesmo. Só que agora nós vamos assumir que essas variáveis são contínuas. Tá? Então, assumir que uma variável é contínua significa dizer que ela pode assumir valores em qualquer ponto daquele intervalo. Ou seja, a entrega do produto pode ser feita, por exemplo, vamos supor aqui, o componente A é de 2 a 5 dias, então pode ser com 4 dias e meio, ou 2,3 dias. Ok? Não pode, por exemplo, no caso do componente A, ser 1,9. Isso não pode, né? Porque está fora do intervalo. É zero a probabilidade de acontecer isso. Tá? Então, seria como se ele pegasse uma parte do outro dia, alguma coisa assim. Tá? A gente vai ver que para esse exemplo não há muita diferença. Tá? Vamos lá. Vamos calcular a probabilidade. Então, primeiro, o princípio é o mesmo. Nós vamos assumir que elas são uniformes, né? Vamos criar as 4 variáveis, assumir que elas são uniformes, só que agora ela é contínua. Tá? Observe que a área da função de densidade e probabilidade de cada uma delas, tá? De cada uma delas, e aqui, deixa só eu corrigir, tá, pessoal? Eu vou trocar aqui de P para F. Tá? Por quê? Porque a gente normalmente usa P quando a gente está falando da função de massa. Quando nós estamos falando da função de densidade, a gente usa um F minúsculo. Tá? É só notação isso daí. Vão ter artigos, vão ter livros, vão ter materiais que usam outra notação. Certo? Então você tem que ficar ligado nisso daí. Muito bem, mas veja só. Como a área dessas funções tem que ser 1, então o valor da função de densidade nesse intervalo de 2 a 5 é 1/3, para o caso do x-ato. Todo mundo enxerga por que isso aqui acontece? Ou não? Por que é 1/3 aqui? A área é 1/3 porque a área tem que ser 1, mas todo mundo enxerga isso? Se alguém não está enxergando, avisa. Senão eu vou passar. Eu não estou enxergando. Beleza. Obrigado. Vê. Vamos enxergar aqui. Ó. Isso aqui é o gráfico dessa função. Tá? Aqui embaixo eu tenho os valores de x. E aqui eu tenho a f de x. Opa, não, perdão. É isso aqui. Eu não sei porque ele não está escrevendo aqui. Acho que está branco a cor. Está branco, é verdade. Aí fica difícil, né? Vamos ver se essa cor aqui pega. Eu não sei porque ele não está escrevendo. É aqui. Isso é um F, tá? É um F. Essa aqui é a F de x, ok? Observe que ela está definida para o intervalo de 2 até 5. Ok? E que eu estou dizendo que é uniforme. Então, qualquer valor aqui tem a mesma probabilidade de acontecer. Então, para essa área da 1, né? Como isso aqui é 2, opa, assim fica difícil.
como isso aqui é 2, isso aqui é 5, a diferença aqui dá 3, certo? Então, para que a área desse troço aqui seja 1, eu preciso que isso aqui seja 1/3. Bem aqui. A altura desse quadrado, desse retângulo, tem que ser 1/3. Ajudou a entender? Beleza, agora entendi. Beleza? Como é facinho de calcular, porque é um retângulozinho, aí é fácil calcular a área, né? Se fosse outra figura, já ia dar mais trabalho. Mas essa daí é fácil. Tá? Então, beleza, Pedro. Vamos em frente. Então, legal. A gente faz o mesmo para os outros. Olha. Então, aqui a diferença é 4, então aqui é 1/4. Aqui a diferença é 3, então é 1/3. Aqui a diferença é 2, então é meio. Tá? Então, veja que isso aqui, pessoal, lembrando que a função de densidade, esse valor aqui não é uma probabilidade, tá certo? É só o valor da função. Tá? Como é que eu faço para calcular uma probabilidade com isso aqui? Eu tenho que integrar. Certo? Tem que integrar no intervalo. Certo? No ponto é 0. Okay? No ponto é 0. O que a gente quer é calcular no intervalo. Aí no intervalo eu integro isso aqui naquele intervalo que eu tenho interesse. Ok? Então, por exemplo, eu quero calcular de 2 a 3, a probabilidade de chegar entre o segundo e o terceiro dia. Então, ao longo do segundo, mas não mais do que o terceiro dia, né? O início do terceiro dia. Então, para calcular isso, aí eu teria que integrar isso aqui no intervalo de 2 a 3. Tá? E assim vai. Muito bem. Bom, novamente, os domínios das VAs, esses domínios aqui, já me dizem que esta variável e esta variável não têm impacto sobre o contrato do Alamari. Quem vai realmente ter impacto é XC e XM. Só que aqui, como o caso não é discreto, o que a gente tem? A gente tem que ver os casos onde XC mais XM é maior do que 10. E aqui existem alguns casos. Né? Existem alguns casos onde isso pode acontecer. Então, por exemplo, se XC for 6,5, então XM e XM for 3,6, já dá 10,1, ou seja, já perdeu o prazo. Ok? Eu já passei do prazo. Então, existem outros casos aqui que a gente precisa computar. Então, nós vamos ter que trabalhar com os intervalos. Tá? Mas, então, a gente já sabe, o contrato não vai ser honrado nesse intervalo aqui. Bom, nós vamos assumir que XC e XM são independentes. Sim, deixa eu fazer um comentário. Uma forma da gente resolver isso aqui, tá, esse problema, é a gente computar a função de probabilidade da soma desses dois caras. Certo? A função de probabilidade da soma, e aí calcular a probabilidade de ser maior do que 10. Certo? Para fazer isso, a gente usa uma técnica chamada convolução. Tá? Só que a calculeira é um pouco maior, certo? Para fazer essa conta. Inclusive, principalmente se tratando de funções uniformes. Tá? Para função uniforme é bem enjoadinho fazer isso, porque você vai tendo que fazer a integral em pedaços do domínio da variável. Né? E isso dá bastante trabalho. Então, aqui nós vamos fazer de uma forma mais simples, que é, eu vou computar a função de probabilidade, a função de densidade conjunta delas, assumindo que elas são independentes. Veja, essa é a mesma hipótese, a mesma suposição que eu fiz no exemplo anterior. Eu disse que elas eram independentes, então aqui dá no mesmo, certo? Então, se a gente aceitou lá, a gente aceita aqui. Não importa se elas são contínuas. Tá? Então, nós vamos fazer. Como elas são contínuas, então a função conjunta de probabilidade é a multiplicação das funções marginais, né, que a gente já tem. Certo? Então, aqui a gente tem as funções marginais. Tá? E vai calcular a função conjunta assumindo independência. Tem como calcular a função conjunta quando elas não são independentes? Tem. Mas aí é também outro processo, tá? Diferente. Okay? Então, aqui nós vamos assumir independência, que é razoável, tá? E aqui nós computamos. Então, o valor da densidade é 1/6 para esta região agora.
a região onde C é de 4 a 7 e M é de 2 a 4. E os outros casos é 0. Observe que foi simplesmente multiplicar aqui, ó, 1/3 por meio. Tá? Aí me deu 1/6. Okay? Lembrando que isso não é probabilidade, isso é densidade. Okay? Função de densidade. No ponto, se eu pegar aqui, qual é a f de xc, xm, ou seja, a função conjunta no ponto 4 e 2. Com C, 4, quando C é igual a 4 e M igual a 2. É 0. Okay? Nesse caso é 0. Bom, mas como é que nós vamos fazer, então, para calcular, certo? Essa condição aqui, né, de que xc mais xm é maior que 10. Então, nós temos que pegar a região onde isso acontece. Né? A região, claro, desculpa, quando eu falei região, área, me refiro no domínio. Né? Eu tenho que achar o domínio que me dá isso. E daí eu vou poder calcular o volume dessa função justamente dentro dessa região. Certo? Então, observe o seguinte, que se eu pegar o intervalo de C, né, como C pode ser menor do que C, do que 4, C pode ser de 4 a 7, tá? 4 não me gera problema, porque 4 com o máximo aqui vai dar 8. 5 também não. A parada começa a ficar com problema quando o negócio, quando o valor é 6, certo? De 6 para frente. Na verdade, o valor 6 especificamente nem é um problemático, né? Mas a gente viu que calcular probabilidades de funções contínuas, calcular o intervalo aberto ou fechado dá na mesma. Né? Então, aqui a gente botou o intervalo fechado, okay? De 6 a 7. Então, nesse intervalo, okay, de 6 a 7, para o valor de C, quanto que pode ser o valor de M? Aí é a pergunta que a gente faz, certo? Então, M vai estar no intervalo de 10 menos C até 4. Então, por exemplo, quando C for 6, o intervalo é de 4 a 4. Que, se a gente for olhar, de 4 a 4 é 4. E logo é 0 essa probabilidade. Okay? Então, quando a gente for calcular, isso vai ser 0. Porque não tem volume nessa integral aí. Tá? Mas, quando C for maior do que 6, certo? O que vai acontecer? Esse valor aqui, 10 menos 6, então, por exemplo, quando for 6,5, então, 10 menos 6,5 vai me dar 3,5. Aí eu vou calcular a região de 3,5 a 4. Ok? Então, o intervalo de 3,5 a 4, que aí agora eu vou ter um volume nesse intervalo. Né? Vai ter algum volume dentro desse intervalo. Tá? Quando ele for 7, quando C for 7, eu vou calcular de 3 a 4. Né? De 3 a 4. Tá claro, pessoal, isso? Então, dessa forma, a gente consegue achar a região onde xc mais xm é maior ou igual a 10, certo? Aqui é maior ou igual a 10. Lembrando que o intervalo é aberto ou fechado, não faz muita diferença. Tá? Na função contínua. Okay? É diferente da discreta. Né? Na discreta, a gente tem que olhar esses casos de maior igual, menor igual, certo? Aqui, a gente pode tratar dessa forma. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos, então, integrar a função conjunta nesses intervalos. No intervalo de 6 a 7 e de 10 menos C a 4. Ok? Então, a gente começa resolvendo, primeiro, a integral em M, certo? Que é a integral da variável xm. Tá? Isso vai me dar M sobre 6 no intervalo, então, de M de 10 a menos C a 4. Isso me dá C menos 6 sobre 6. Eu agora vou... aqui eu só repeti. Não sei nem porque eu repeti aqui, quando precisava. A mesma coisa. Não, já sei o que eu queria dizer aqui. Deixa só... Eu não queria repetir, não. Aqui eu queria dizer que é C sobre 6. C sobre... Esse aqui. É C sobre 6 menos 1. Ok. Então, isso aqui é C sobre 6 menos 1, tá? E aí eu divido aqui em duas integrais, tá? Resolvo essa e resolvo essa, tá? Então, o valor no final vai dar 1 sobre 12, que é exatamente a mesma probabilidade que nós achamos aqui, tanto pelo caso discreto
quanto pelo caso contínuo. Ok? Então, o volume dessa função é justamente 1 sobre 12, que é essa probabilidade. Então, a chance do Alamário não cumprir o contrato é de aproximadamente 8,3%. Né? Então, dessa forma, a gente conseguiu prever, tá, uma chance para o não cumprimento. Ok, pessoal, esse exemplo aí. Professor, então, esse exemplo é bem prático. Diga lá, Pedro. Bom, eu entendi a lógica, mas tem um detalhe lá no comando do problema que me chamou a atenção. Eu queria ver se estou entendendo certo ou então se eu estou viajando um pouco. Lá no final, ou quase no final, fala que o Alamário inicia a montagem no dia seguinte ao da entrega do último componente. Isso. Então, se a gente for considerar isso também, então se demorasse, por exemplo, 6,1 dias para poder chegar aquele componente, então ele só ia começar a trabalhar um dia depois, né? Perfeito, é verdade, Alamário. Alamário não, Pedro. Você está certo, Pedro. O Alamário ele não está aqui hoje, ele não veio, foi mal. Mas é verdade, Pedro, é verdade. Ele não deveria montar, né? Se fosse assim. Da forma como ele está fazendo, ele vai montar assim que chegar a peça, né? Chegou a peça, ele começa. Para o caso contínuo, acabou ficando. Você está certo. Só que veja que isso ia dificultar ainda mais nosso problema. Sim, pois é. A gente ia ter que somar, ia ter que arredondar, vamos dizer assim, né? Isso para o caso contínuo é bem ruim, porque você gera uma espécie de descontinuidade, né, na função. Né? Porque você tem que jogar para o valor maior, qualquer valor, como você deu o exemplo, né? 6,1 iria para 7, 6,5 iria para 7, 6,9 iria para 7, isso seria bem difícil da gente fazer a conta aqui. Tá? E provavelmente a probabilidade seria menor, a probabilidade dele entregar no prazo seria menor, né? Muito provavelmente. Mas uma sua observação foi interessante. Só que a gente aqui desprezou esse detalhe, certo? Então, é bom ressaltar mesmo. Foi boa. Não, beleza. Legal. A gente aproximou aqui. Então, a gente pode dizer que a probabilidade seria menor do que isso daí. Né? Assumindo o problema dele, a gente pode dizer que a gente encontrou um teto para essa probabilidade dele. Mas que ela pode ser a probabilidade dele... Não, desculpa. Dele não... Perdão. Menor não, maior, né? Perdão. Eu falei errado. A probabilidade dele não cumprir pode ser maior, porque tem esse tempo de espera aí que ele vai estar não fazendo nada. Perdão. É maior, não é menor, não. A gente encontrou um piso para essa probabilidade. Ela pode ser um pouco maior do que isso daí. Tá? Teríamos que fazer a conta para saber quanto maior. Ok? Porque, no caso, ela poderia ser... teria que ver o que acontece nesses casos do valor fracionário. Tá? Mas aqui, considerando de forma geral, a chance dele não cumprir é pequena, certo? Você, considerando assim, a chance dele não cumprir até que é pequena, né? Ele deve conseguir cumprir. Tá? Veja que isso é uma forma da gente calcular risco, certo, pessoal? Então, você pode, por exemplo, calcular riscos, tá? De um contrato, por exemplo. Poxa, qual é a chance disso aqui acontecer no meu contrato? Tá? Então, a chance disso acontecer, aí, claro, você vai ter que pressupor alguma distribuição, né? Você tem que ver, por exemplo, você pode calcular quanto que você pode perder, né, de dinheiro, vamos dizer assim. Aí a esperança ajuda também, certo? Eu posso calcular tipo, o meu prejuízo esperado, coisas assim. Tá? As seguradoras mesmo vivem fazendo essas contas. Para colocar os contratos, elas fazem essas contas. Então, elas tentam estimar qual é a probabilidade, né, segurador de carro, ela vai tentar estimar qual é a probabilidade de você ter seu carro roubado ou bater o carro. E essas probabilidades ela assume a partir de uma história dos outros e a partir da sua própria história, né? Conforme você vai batendo o carro, ela vai dizendo, olha, esse cara bate muito o carro, então a gente vai aumentar o preço do seguro para que a gente tenha lucro. Né?
E basicamente é assim que elas têm lucro. Ela vai pegar o teu dinheiro, vai guardar num fundo, certo? Vai aplicar esse dinheiro de alguma forma, e essas aplicações vão render para ela, e caso ela precise pagar o seu seguro, ela vai tirar desse grande fundo. Né? Então, para ela ter lucro, ela tem que estimar a chance de você bater o carro. Né? Quer dizer, ela ganha muito dinheiro quando ela não precisa pagar os seguros, que é a imensa maioria. Certo? Se todo mundo começar a acionar o seguro, ela vai falir. Provavelmente. Ok? Então, assim, a partir dessas técnicas de probabilidade conjunta, a gente consegue calcular riscos de cenários bem interessantes, certo? De vários cenários dá para fazer. Ok? Bom, e aí, pegando um pouquinho do que nosso amigo Pedro falou, né, sobre esperança, então a gente pode definir esperança, tá? A gente sabe que a esperança de uma variável x, ela é x vezes f de x, né? Observe que f de x é a marginal. Então, eu posso computar a esperança de x, ou seja, só da variável x, somente tendo a função acumulada, a função conjunta de probabilidade. Seja de massa, seja de densidade. Basta que eu tenha conjunta, eu consigo computar a esperança. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que para calcular a marginal, basta fazer a integração. Né? Aí a gente consegue pegar a marginal, a função marginal de x. Certo? Aqui a esperança de y, o mesmo esquema. Agora, a variância. A variância é a mesma definição de variância, certo? De x e y. Tá? Onde eu tenho x menos a esperança de x elevado ao quadrado vezes f de x. Certo? Então, aqui o que a gente está dizendo é que vai ser x menos a média, né? Menos, a esperança é a média, ao quadrado vezes a marginal de x. É a mesma coisa para y. Tá? Então, nós temos aqui as variâncias também. Então, não muda nada, certo? Aqui a gente só está lembrando que isso aqui é a função marginal. A única coisa que a gente está fazendo é isso, dizendo, olha, isso aqui é a marginal, significa que eu posso calcular a partir da função conjunta. Se eu tenho a conjunta, eu computo essa marginal aqui. Tá? Agora, o que a gente deve estar interessado, por exemplo, é na esperança da conjunta, né? Bom, a esperança da conjunta acontece o seguinte, é bem genérico a forma, porque na realidade, você tem uma fórmula para a esperança de uma função das variáveis conjuntas, da função conjunta. Ok? Puxa, professor, o que é isso? O que você está querendo dizer com isso? Tá? A função conjunta, ela me diz a probabilidade de acontecer um e outro evento. Um e outro. Ok? De uma variável assumir um valor e outro. Ou dela estar numa região e a outra variável está em outra região. Certo? É isso que ela me dá. Quando eu quero a esperança, tá? Eu vou ter que ter alguma forma de combinar essas variáveis. E aí, a esperança, então, ela é uma esperança de uma função. E o que é legal? Eu posso fazer diferentes funções aqui. A coisa é mais genérica. Né? Quando eu tenho uma variável só, é o valor da variável multiplicado pela função de densidade. Mas quando eu tenho duas, ou seja, quando eu tenho a função conjunta, eu posso ter uma função. Então, essa função aqui pode ser do tipo x vezes y. É uma. X vezes y. X mais y. X ao quadrado mais y ao quadrado. X dividido por y. Certo? Bom, o céu é o limite aí do que vocês podem imaginar. Certo? De distribuição. Tá? Ou melhor, de função aqui. Tá? Então, você pode calcular a esperança para qualquer uma dessas funções usando essa mesma fórmula. Aqui. Você bota aqui a função, então, por exemplo, x mais y, tá? Vezes a função conjunta, a função de densidade conjunta, por exemplo, aqui, que é caso contínuo, e eu integro, certo? Tanto em x quanto em y. Faço integral dupla. Tá? Se você fizer, por exemplo, isso daqui para o caso onde essa função é x mais y, onde eu estou somando as variáveis aleatórias, você vai ver que a esperança delas nada mais é do que a soma. Certo? Aqui fica bem claro, né? Tipo, ó, pensa, x mais y vezes esse f de xy. Eu multiplico f de xy vezes x mais f de xy vezes y, ou seja, eu aplico aqui, né? A distributiva,
E aí eu vou ter x, f de xy mais y, f de xy, dx dy. Como eu tenho uma soma, eu separo em duas integrais. Ora, as duas integrais que sobraram, se você observar, elas são justamente as integrais da esperança de x e da esperança de y. Por quê? A primeira integral me dá a marginal e a segunda integral me dá a esperança. A mesma coisa na outra. A primeira integral me dá a marginal e a outra me dá a esperança. Tá? Então, é possível demonstrar isso aqui. Eu não coloquei a demonstração, só comentei, mas é relativamente simples. Tá? E aí, o que acontece? A esperança de x mais ou menos y, certo? Não importa aqui, vai ser a esperança de x mais a esperança de y, ou a esperança de x menos a esperança de y, né? De acordo com o que está aqui. Beleza? Então, a esperança da soma é a soma das esperanças. É isso que a gente está dizendo aqui. Tá? Bom, mas e a variância? E a variância? Será que a variância da soma é a soma das variâncias? Não. Tá? E para outras funções H? Se eu tiver outras funções, né? Quer dizer, eu falei de x mais y. E se fosse x vezes y? E se fosse x dividido por y? Bom, para esses casos, é interessante a gente saber se há independência entre x e y. Tá? Bom, mas antes, é legal a gente falar de covariância. Tá? Então, se x e y são duas variáveis aleatórias, a covariância entre elas é dada pelo valor esperado do produto dos desvios dessas variáveis em relação aos seus valores esperados. Então, olha só. Eu vou pegar a variável x menos a esperança dela, ou seja, é como se eu estivesse pegando cada valor possível de x, tirando a esperança, né? E subtraindo a esperança. Então, eu tenho uma nova variável aleatória, certo? Isso aqui é uma nova variável aleatória, que é a variável anterior menos a sua própria esperança. Isso aqui também é uma nova variável aleatória. E eu estou multiplicando essas variáveis aleatórias. E aí eu estou calculando a esperança dela. Tá? Então, a covariância, ela me diz, ok? Ela me diz de que forma essas variáveis variam juntas. A gente já ouviu falar disso, quando a gente ouviu falar de correlação. E aí, covariância tem uma relação com correlação, certo? Tem uma equação que junta as duas. Tá? Quais são as propriedades da covariância? Tá? Uma primeira propriedade é que se você calcular a esperança de x vezes y, menos a esperança de x vezes a esperança de y, eu consigo calcular a covariância. Tá? Então, não preciso fazer essas subtrações aqui e essas multiplicações. Eu simplesmente multiplico essas variáveis, calculo a esperança delas, tá? Então, usando isso aqui, por exemplo, tá? Menos a esperança de x vezes a esperança de y. Ok? Para calcular a variância de x, na realidade, eu posso usar a fórmula da covariância, como se eu estivesse calculando a covariância dela com ela mesma. Esse é o resultado da variância. Tá? E aí nós chegamos à variância de x mais y, né? Que foi a pergunta que a gente tinha feito aqui. Se a esperança de x mais y é a soma das esperanças, a variância é a soma? Não. A variância é a soma das variâncias mais a covariância ou menos a covariância, de acordo com o que eu estou fazendo aqui. Se eu estou somando, se eu estou subtraindo. Certo? Se estou somando as variáveis, eu vou ter que somar a covariância. Tá? A covariância ela é muito parecida com a correlação. Tá? Inclusive, ela tem uma relação. Quando a covariância é zero, certo? As variáveis são independentes. Né? Quando a covariância aqui é zero, a gente tem independência dessas variáveis. Né? Ou melhor, desculpa. Quando elas são independentes, quando elas são independentes, a covariância é zero. O contrário pode não ser verdade. Tá? Perdão. Então, quando elas são independentes, a covariância é zero, assim como a correlação é zero. A gente viu isso. A correlação é zero quando elas são independentes. Tá? A covariância nada mais é do que... o coeficiente de correlação eu posso calcular pela covariância dividido pela variância de x vezes a variância de y. Então, o que eu estou fazendo aqui, tá, é o seguinte. Lembre-se que a correlação ela é entre 0 e 1. Perdão. Ela é entre menos 1 e 1. A covariância não. Ela pode assumir qualquer valor real.
Mas quando ela é negativa, significa que a correlação também é negativa. Quando a covariância é positiva, significa que a correlação é positiva também. Elas têm o mesmo sinal. Certo? Porque lembre-se, aqui, por exemplo, se a covariância é positiva, tá? A variância aqui embaixo ela não vai mudar, porque a variância é sempre positiva, então ela não vai mudar o sinal. Então, se a covariância é negativa, então a correlação é negativa também. Ok? Muito bem. Então, a gente precisa conhecer a covariância para poder responder à variância da soma. Tá? Quando elas são independentes, então a multiplicação, a esperança da multiplicação é a multiplicação das esperanças. E aí, olha o que acontece. Olha só o que acontece. Se a esperança da multiplicação é a multiplicação das esperanças, se eu plugar bem aqui, certo? Esse E de XY é de X vezes E de Y, eu vou subtrair aqui, certo? Isso vai dar zero. Ou seja, a covariância é zero quando as variáveis são independentes. Ok? Bom, se a covariância é zero, então a variância da soma, quando as variáveis forem independentes, essa vai ser a soma das variâncias, porque a covariância é zero. Né? E está aqui embaixo a covariância igual a zero. Então, se x e y são independentes, a gente sabe essas três coisas aqui. A gente pode multiplicar as esperanças para ter a esperança da multiplicação. A gente pode somar as variâncias para ter a variância da soma. Tá? E a gente pode... se a gente fizer a covariância, vai ser zero. A gente já sabe que a covariância é zero. Tá? Se você quiser ver um pouco mais sobre as demonstrações desse daqui, tem um material também em inglês, tá certo? Mas que é bem resumido e que ele comenta um pouco sobre isso, sobre somas de variáveis aleatórias. Tá? Então, ele comenta diversos casos que podem ser interessantes para a gente entender. Ok? Muito bem. Pessoal, sobre distribuição conjunta, é isso, tá? Nós vamos entrar agora aqui em alguns conceitos que são importantes na teoria das probabilidades. Tá? Então, são conceitos que não estão diretamente relacionados à distribuição conjunta, mas que podem ser úteis, certo? Em alguns momentos. Então, novamente, nós colocamos eles porque, conforme vocês forem avançando, vocês podem precisar deles. Ok? Vocês podem precisar deles. Então, por exemplo, na cadeira de processos estocásticos ou em disciplinas relacionadas a sinais de sistemas, em eletromagnetismo ou outras. Tá? Então, a gente vai trazê-los aqui. Um primeiro conceito que é interessante é o conceito de momento. Tá? Toda variável aleatória tem que ser um momento. Toda não, mas é possível que uma variável não tenha momentos. Mas, normalmente, as variáveis aleatórias têm momentos. Tá? A esperança e a variância, se você parar para pensar, elas são medidas da forma da distribuição, certo? Elas vão dar uma forma. Então, a esperança ela é a média. Então, ela vai te dizer onde que está posicionada a média da tua distribuição. A variância ela vai dizer como é que os dados se comportam em torno dessa média. Ok? Contudo, é possível você generalizar essas medidas. Essas generalizações, elas vão ser úteis em vários casos, certo? Então, conforme você se aprofunda no estudo de probabilidade ou no uso da probabilidade, tá? Você vai precisar desse tipo de coisa, ok? A isso aqui nós damos o nome de momento de uma VA. Então, vamos definindo, certo? Aqui a gente vai ver as definições, que é o que talvez nos interesse. Essas definições, certo, pessoal? Como toda definição, é uma coisa que você tem que aprender, ok? O R-ésimo momento em torno da origem, ou também chamado simplesmente de momento de uma variável aleatória x, é definido da seguinte forma. É a esperança de x elevado a r. Ou seja, eu estou multiplicando x com x, não é verdade? Eu estou multiplicando x com x, certo? Tá bom? Então, no caso discreto, tá, eu vou fazer... essa esperança vai ser a soma de x elevado a r vezes p de x, que é a função de massa. No caso contínuo, vai ser x elevado a r vezes f de x, que é a função de densidade. Só que aqui eu faço a integral. Ok? Observe que o primeiro momento é 1. Que o primeiro momento, com r igual a 1, perdão, é a própria esperança. O momento zero, né, o zerésimo momento, eu vou ter aqui x
elevado a zero, que vai dar 1, e eu vou ter a integral da função de densidade, ou a soma da função de massa, que é 1. Né? Então, o 0º momento é 1. Okay? Mas o primeiro momento, ele é a esperança. Certo? Porque quando você substitui aqui, você fica x vezes f de x, que é justamente a fórmula da esperança. Então, a gente vai dizer o seguinte, que o primeiro momento de uma variável aleatória é a sua esperança. Certo? É a esperança da variável aleatória, ou média da variável aleatória. Um outro caso, tá, que a gente pode ter, um outro momento que a gente pode determinar, é o momento central. Certo? Chamado momento central. Ou momento em torno da média. Normalmente chamado, é mais comum chamar de momento central, e esse aqui de momento. Tá? Vamos ver a equação. Tá? É a esperança de x menos e de x elevado a r. Tá? Então, é x menos μ elevado a r vezes p de x. Ora, quando r é 2, vou até botar aqui, segundo momento central, r igual a 2, é a própria variância. R igual a 2 é a própria variância da variável aleatória. Então, o segundo momento central de uma variável aleatória é a sua variância. Okay? Observem que os momentos me permitem fazer... eles generalizam as fórmulas de esperança e variância. Tá? Então, é isso que eles fazem. Eles são generalizações, e que são úteis em alguns casos. Uma forma alternativa da gente fazer um momento em torno da origem, certo? Um momento em torno da origem, ou seja, este aqui, não este, é a função geradora de momento, certo? E ela tem uma definição. A função geradora de momento de uma variável aleatória, ela é a esperança de E elevado a T vezes a variável aleatória. Ou seja, no caso contínuo, é a integral de E elevado... Esse é a constante de Euler, T elevado a x vezes f de x. Tá? Existe uma demonstração que mostra isso daqui, por que isso é a função geradora de momento e tal, e tal. Mas aí o que é legal? Que a partir dessa função, se você quiser calcular o résimo momento de uma variável, de uma VA, basta que você faça a derivada dessa função, certo? A résima derivada, tá? Dessa função, em relação a t, e calcular o valor dela com t igual a 0. Tá certo? Então, por exemplo, se eu souber a função, a função geradora de momento de uma certa variável aleatória, eu posso desconhecer a função de densidade dela, mas eu conheço a função geradora de momento. Então, eu consigo calcular a média e consigo calcular também a variância. Tá? Consigo calcular a variância, porque embora isso aqui não seja um momento central, eu sei que se eu calcular o primeiro momento, o segundo momento, desculpa, eu sei que se eu calcular o segundo momento e subtrair do quadrado do valor do primeiro momento, eu sei que eu vou ter justamente o valor da variável, da variância. Tá? Mas aí a função geradora de momento ela tem umas coisas legais. Assim. Por exemplo, quando você tem uma função dessa e você tem duas VAs que têm a mesma função de momento, então a variável é igual. A variável é a mesma distribuição de probabilidade. Tá? Então, se x e y são duas VAs e a gente sabe que os momentos delas são iguais, ou seja, as funções geradoras de momentos são iguais, logo, se eu for fazendo as derivadas, muito provavelmente vai dar igual, certo? E aí os momentos vão ser iguais. Então, elas são, na verdade, a mesma distribuição. Isso tem uma técnica, por exemplo, que é chamada de moment matching, tá? Que é utilizada quando a gente trabalha com processos estocásticos. Certo? Que é quando eu checo, eu tenho um conjunto de dados e quero ver se eles se encaixam em uma distribuição. A gente usa uma técnica chamada moment matching. Tá? Outra coisa, se eu somar todos os meus valores com A, esse A vai aparecer aqui, vai aparecer um termo, né? Quer dizer, se eu pegar minha variável aleatória e deslocar ela por um valor A, tá? Eu vou pegar minha função, a nova função vai ser a função original, de geradora de momento, vezes E elevado a t. Se eu multiplicar a minha variável aleatória, esse A vai aparecer aqui dentro. Né? Se eu, por exemplo, pegar variáveis independentes, ok?
variáveis independentes, e criar uma nova variável, que é a soma dessas variáveis, então a função geradora de momento dessa nova variável é o produto das funções. Né? Isso aqui pode ser muito útil, por exemplo, para calcular certas coisas, tá? Sem precisar computar as funções de densidade e probabilidade. Tá? Se eu já tiver a função geradora de momento, pode se tornar mais fácil, tá? Usar a função geradora de momento ao invés de usar a função de densidade. Para o caso discreto, é possível fazer também, tem propriedades similares. Tá? Outro conceito interessante é a desigualdade de Markov. Esse aqui, ele estabelece uma relação, um limite máximo, tá? Para um valor de uma VA baseada na esperança dela. Okay? Então, por exemplo, se eu tenho uma variável x e quero calcular a probabilidade de que x é maior do que A seria um certo valor que ela pode assumir. Então, essa probabilidade, eu sei que ela é menor do que a esperança de x sobre A. Então, se eu souber a esperança de x, ou seja, eu não conheço a distribuição de probabilidade, mas conheço a esperança, eu posso calcular esse limite aqui, esse valor, esse limite superior. Claro que muitas vezes esse limite superior vai ser muito maior do que a probabilidade de x igual a A, por exemplo. Certo? Ou até mesmo do que a probabilidade de x maior ou igual a A. Essa probabilidade aqui é uma estimativa, tá certo? Mas aí, por exemplo, você pode usar assim, ó. Você tem uma fábrica que produz, em média, 150 unidades por dia, tá? de televisões. O que podemos dizer sobre a probabilidade de que a fábrica produza, num dia, 280 ou mais unidades? Eu não sei qual é a distribuição. Eu posso assumir uma distribuição? Posso. Mas existe uma forma de você fazer sem assumir, que é usando a desigualdade de Markov. Certo? Então, nada mais, nada menos, você faz o seguinte, a probabilidade de que x é maior ou igual a 280, certo? Que é produzir 280 ou mais, vai ser menor do que 150 sobre 280. 150 é a esperança e 280 é o valor que eu quero aqui. E aqui nós, então, chegamos à conclusão de que o valor dessa probabilidade deve ser menor do que 53%. Tá? Existe ainda uma outra desigualdade, que é a desigualdade de Chebyshev. Certo? Novamente, pessoal, essas coisas eu estou falando porque vocês podem vê-las. Certo? Então, por exemplo, de repente você está estudando processo estocástico e o professor fala, olha, pessoal, pela desigualdade de Chebyshev, a gente já sabe isso aqui. E aí você já sabe, eu já ouvi falar disso. Eu sei que isso é um resultado da probabilidade e que a gente está usando. Certo? Então, no caso aqui, essa probabilidade diz o seguinte, a probabilidade da diferença entre de uma certa variável aleatória, tá, está dentro de um certo intervalo, ela é menor ou igual do que a variância dessa variável dividido por A ao quadrado, certo? Que é o valor aqui do intervalo. Tá? Então, a gente pode ainda, de uma outra forma, dizer o seguinte, certo? A probabilidade de que a diferença, certo? O módulo da diferença, certo? Entre x e E de x ser maior ou igual a k vezes sigma x, ou seja, a probabilidade de que um valor na variável, como é que a gente lê isso aqui, certo? A probabilidade de que um valor numa variável, o valor dele é centralizado, né? C está a mais do que k desvios padrões dessa variável é 1 sobre k ao quadrado. Okay? Isso é uma outra forma da gente dizer aqui. Tá? Porque quando a gente bota k sigma x, aqui embaixo aí fica k ao quadrado vezes sigma ao quadrado, sigma x ao quadrado, que é a variância. Aí a gente corta e corta, fica 1 sobre k ao quadrado. Okay? Novamente, aqui vamos no caso da televisão, mas agora a gente tem a variância, dizendo, a variância é 100. Né? Não sei só a média, eu sei a variância também. Então o que a gente pode dizer sobre a probabilidade de produzir entre 120 e 180 unidades? Bom, essa probabilidade vai ser o seguinte, a probabilidade entre 120 e 180, ela é como se fosse igual, ela é 1 menos a probabilidade de ser de x menos E de x ser maior do que 30. Tá? Porque a esperança é 150. Okay? Então, se eu subtrair 150 aqui, 150 aqui, 150 aqui, eu vou ter x menos 150, tá? E aqui eu vou ter 120 menos 150, que dá menos 30, e aqui eu vou ter 180 menos 150, que dá 30. Okay? Então, a probabilidade deve estar entre menos 30 e 30. Né? Assim, para calcular, o que a gente faz? A gente vai pegar agora a desigualdade de Chebyshev, vai pegar a variância, dividir por
por 30 ao quadrado, né? Que é o que está aqui. A ao quadrado. Muito bem. Isso vai dar 1/9. Dessa forma, a gente sabe o seguinte, que a probabilidade, né? Isso aqui é só calculando esse lado de cá, tá? Então, a probabilidade de x estar entre 120 e 180 é maior, que ele diz aqui, né? Porque como a outra é menor, né? Então, agora essa aqui é maior do que 1 menos 1/9, que é 8/9, então é 0,889, certo? Então, tem uma chance de quase 90% da gente produzir entre essa faixa. Né? Por fim, um último resultado, tá? E já finalizando aqui, da probabilidade, que é muito interessante para a gente, que na verdade permite que a gente faça simulações, por exemplo, é a lei dos grandes números. Ok? Essa lei, ela diz para a gente que, conforme a gente pega uma amostra maior, certo? De uma certa distribuição, tá? Conforme essa amostra maior vai crescendo, a estimativa da média dessa amostra vai se aproximando da esperança dessa variável aleatória. Né? Então, isso é legal por quê? Porque eu posso, para uma amostra grande, ter uma boa noção de que a média daquela variável, daquela amostra é a esperança daquela variável aleatória, ou seja, daquela população. E isso nós vamos ver mais para frente, nós vamos usar isso daí, né? Esse resultado é bastante útil. Então, termos formais, a gente diz que o limite, quando o n cresce, da probabilidade dessa diferença aqui, certo? Que é xn barra, seria a média da amostra, e a de x é a esperança da população, da variável aleatória. Né? Então, a probabilidade dela ser maior do que um certo epsilon, certo? Um certo valor, ter um erro, ou seja, a probabilidade de estar errado, ela vai tendendo a zero. Certo? Ela é zero, né? Conforme isso aqui cresce. Tá? Então, para qualquer valor de epsilon que eu escolha. Tá? Pode ser grande esse valor de epsilon, mas essa lei, ela é uma lei, ela continua válida. Tá? Basta que, normalmente, para um epsilon grande, aí eu vou precisar de amostras maiores. Né? As amostras vão crescendo. Ok? Então, pessoal, com isso, a gente finaliza esse encontro de hoje. Tem muita coisa aqui, eu sei, mas a ideia era passar uma visão geral, tá certo? Desses outros tópicos, né, que estão relacionados à probabilidade e que não estão cobertos ali pelo Khan Academy. Ok? Então, eu vou parar aqui a gravação, mas, basicamente, o que a gente